Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde em Movimento, aqui pela TV Galega. E em comemoração a esse mês, né, das mulheres, fizemos alguns programas relacionados a isso. Hoje também falaremos sobre mulheres. Nosso tema hoje será os muitos papéis da mulher, o peso da autocobrança e o esgotamento silencioso. Então você, mulher, esteja atenta aí. E você, maridão, filho, vá lá, busca a mãe, a esposa, porque hoje vai ser um programa incrível, daquele ser compartilhado com certeza, certo? Estamos aqui com algumas convidadas, mas antes eu quero falar que hoje nós vamos falar sobre a realidade silenciosa. Muitos papéis das mulheres estão presentes no dia a dia e elas até muitas vezes não percebem. E aí vem a autocobrança, aquela sensação que nós precisamos dar conta de tudo, ser boa profissionalmente, cuidar da casa, da família, da saúde, a aparência também, não é? Evoluir, estudar, estar presentes, né? Ser produtiva e ainda sorrir, né? Quais são os papéis todos que nós temos que estar ali presentes e fazer bem feito, não é? Mas em que momento nós vamos buscar a começar a lidar e gerar toda essa situação de sobrecarga, estresse e ansiedade? E o mais importante, será que é possível sustentar tudo isso sem adoecer? Então o programa Saúde em Movimento traz essa pauta porque realmente é o que a gente vê no dia a dia da mulher, são as grandes queixas em consultório. Então vale a pena a gente debater para trazer soluções, dicas e orientações para vocês aí de casa. Quero agradecer alguns patrocinadores, né? Então o Espaço Doctor, que trabalha com aluguéis de consultórios para os profissionais da área da saúde, a Duca Móveis, também aqui da Rua 7 de Setembro, com coleções lindíssimas de móveis e móveis sob medida também. Temos a Hold Calistenia, que tem uma atividade física super diferente lá na Vila Nova, perto da Cooper, né? Então se você quer fazer uma atividade física, mas acaba desistindo porque é muito parecido, mais do mesmo, gostaria de ser mais acompanhada, eu recomendo que você vá lá conhecer o trabalho da Hold, da Calistenia, que é algo bem diferente, inclusive eu faço e recomendo, certo? E também quero agradecer o Fábio Mazola, né, que é um dos grandes cabeleireiros aqui de Blumenau, tem grande reconhecimento, cuida do meu cabelo também aqui na TV. E aí está disponível para vocês se quiserem fazer algo super diferente transado nos seus cabelos, certo? Então agora estou aqui com duas convidadas super especiais. Vou pedir para elas se apresentarem para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse tema. Por favor, Luana, as pessoas não te conhecem ainda, eu gostaria que vocês se apresentassem a elas. Obrigada, Joana, pela oportunidade. Eu me chamo Luana, eu tenho 33 anos, eu sou psicóloga. Eu atuo já há 10 anos como psicóloga e eu trabalho fortemente com ansiedade e depressão. Olha, esse é um assunto que a gente já conversou algumas vezes aqui no nosso programa, né? E tá muito vivo nas pessoas, né? Bastante. Cada vez mais, a gente sabe que depois da pandemia aumentou, né? A gente não sabe até se aumentou ou se é porque as pessoas tornaram mais público, né? Uhum. Vamos dizer também. Uhum. Estamos aqui também com a Ana, se apresente, Ana. Muito prazer, eu sou a Ana, muito obrigada pela oportunidade, Ana. Eu sou psicóloga, sou mãe, sou esposa, sou pós-graduada em saúde da mulher, então meu público de atuação é realmente o público feminino, né? Mulheres, gestantes, mães, todas as minhas pacientes se enquadram, né, nesses papéis, nesses múltiplos papéis, né, que a gente vai falar hoje. Ótimo, ó, tá vendo? Tem um time de peso aqui hoje, né, para trazer orientações, informações e qualidade de vida para todo mundo, certo? Eu vou começar com uma pergunta que eu acho que nós nos fazemos quase todos os dias, né? De onde vem essa sensação, né, em que a mulher ela precisa dar conta de tudo? De onde vem essa cobrança, essa ideia, essa imagem que a gente tem que precisa dar conta de tudo, Luana? Eu trabalho com uma abordagem que se chama psicologia sócio-histórica ou histórico-cultural. Então, eu acredito muito que essa questão da mulher ter que dar conta de tudo acaba sendo um construto social e cultural. Por quê? Se a gente pegar historicamente, antes a mulher ela tinha que dar conta dos filhos e da casa. A partir do momento que a mulher ela sai para o mercado de trabalho, ela acaba tendo mais uma responsabilidade. E aí, com esse aumento de responsabilidade, não houve um equilíbrio entre a casa
e o trabalho. Só houve cada vez um adicionar mais responsabilidades. Então, eu preciso dar conta dos filhos, eu preciso dar conta da casa, eu preciso dar conta do meu trabalho fora de casa, trazer dinheiro para dentro de casa, eu preciso ser bonita, cuidar da minha saúde, eu preciso dar conta de todas as outras coisas e ainda por cima, sorrir, como você falou, ter um hobby, estar o tempo todo feliz. E não é essa a realidade hoje de boa parte das mulheres. Certo. Você concorda? É sobre isso mesmo? Traz um pouco de fala também do teu conhecimento, dos teus estudos. Sim, com certeza. Eu acho que, e além de tudo isso, né, que a gente vem construindo há muitos e muitos anos, né, essas mudanças que vem acontecendo, nos últimos anos, o boom da tecnologia fez com que isso tudo se tornasse ainda mais intenso. Por quê? Porque eu não vivo só na minha casa com a minha realidade. Eu vivo com a minha casa, com a minha realidade, e com a realidade da influencer, da minha vizinha que eu vejo nos stories. Então, essa comparação é muito constante, né? Então, a cobrança vem daí, de eu olhar a vida do outro e achar que a minha vida precisa ser igual à do outro, né? Às vezes nem faz sentido, às vezes nem é o que eu quero, mas eu me comparo e assim, esse peso sobre as minhas costas fica insustentável, né? Era justamente a pergunta que eu tinha aqui. Comparação com outras mulheres piora tudo? Piora. E assim, muitas vezes vem essa questão das redes sociais que a Ana trouxe. Essa comparação nem sempre ela é real, porque eu posto na internet o que eu quero que as pessoas vejam. Eu não necessariamente eu publico o que é a realidade da minha vida. E isso entra em questão as influencers, como já aconteceu, por exemplo, influencers publicarem, estou num processo de emagrecimento saudável, e quando vai mais a fundo, você consegue entender que essa influencer está fazendo outros procedimentos que não o que ela está realmente falando nas redes sociais. E aí vem a comparação da mulher de, nossa, por que aquela mulher consegue emagrecer saudável? Por que aquela mulher consegue ter um corpo perfeito e eu não? Mas às vezes na minha realidade não cabe os procedimentos ou o que aquela outra mulher está realmente fazendo. Então, essa autocomparação, ela só piora as situações, porque eu preciso enxergar a minha realidade e fazer de acordo com a minha realidade. Essa sobrecarga, ela acaba gerando ansiedade? Porque a gente falou muito sobre ansiedade, depressão, ela acaba gerando ansiedade? Essa sobrecarga da mulher, essa culpa, essa cobrança? Bastante. Não, sem dúvida, os sintomas eles aparecem, né? A gente, falando de comparação, a gente às vezes pensa que, certamente já ouviu falar que todo mundo tem as mesmas 24 horas e é possível para todo mundo, mas não é assim, né? Cada pessoa tem um ritmo de vida, tem as suas necessidades, né? Então, a pessoa que, por exemplo, sai de casa no seu carro, ela chega muito mais rápido no local que ela vai do que a pessoa que sai de ônibus. Então, isso já é uma grande prova que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, por isso que essa cobrança, essa comparação é desleal, né? E comparando, vem esses sintomas como ansiedade, depressão, porque a gente vai perdendo o sabor pela vida, porque aí aquilo que eu vivo já não me satisfaz, porque eu vejo na internet, vejo na televisão. Hoje a gente fala muito mais de rede social porque está na mão de todo mundo o dia inteiro, né? Então, eu vejo ali uma realidade perfeita, que eu gostaria muito de viver e não é aquilo que eu vivo, então eu vou perdendo o sabor pelas coisas, eu vou perdendo o desejo de viver a minha vida, a minha realidade. E isso vai gerando esses sintomas e podendo então chegar a níveis de ansiedade, de depressão, né? Então é bem... Eu vou tentando me encaixar numa realidade que não é a minha. E isso causa adoecimento. E esse esgotamento, né, que a gente está falando, né, esse esgotamento emocional, vocês sentem assim que ele virou algo comum, sabe? Porque assim, eu fiz uma sequência de lives, 21 lives, aonde eu estava falando muito sobre as mulheres às vezes assumem queixas das outras sem ter, aonde virou uma coisa comum todo mundo falar que não tem tempo, mas quando você vai ver, são vidas muito diferentes. Tem pessoas que têm filhos, outras não, umas são mais novas, outras mais velhas. Parece que tem uma fala em comum
que isso também vem trazendo um comportamento. Né? Vocês percebem, assim, que tem algo, assim, que virou comum e de repente não é o que deveria ser? Como é que vocês lidam com isso em consultório? Eu percebo muito no consultório que as mulheres às vezes olham para o seu dia e falam assim: ai, o meu dia passou tão rápido que eu não fiz nada. Não sei se tu escuta isso. Mas aí quando a gente vai acompanhar e fazer uma retrospectiva do dia daquela mulher, ela acordou cedo, deu comida para os filhos, levou para creche, foi trabalhar, voltou para casa à noite, deu janta para os filhos, deu banho nos filhos, colocou eles para dormir. A única coisa que ela não fez foi, sei lá, estudar. E aí ela olha só para aquela coisa que ela não fez, para aquela atividade que ela não realizou, mas ela não olha para todas as outras realidades que ela conseguiu cumprir no seu dia. É como se ela tivesse um peso maior. Aquela que ela não fez tem um peso bem maior, porque ela falhou, e aí lidar com isso, né? Isso. Sim. E inclusive, sobre o que tu falou, né, em relação a gente, às vezes, tornar aquilo que realmente é difícil, por exemplo, nossa vida, no dia a dia, tem coisas que são mais difíceis, tem coisas que são mais cansativas, e isso faz parte da vida, né? Estarmos tristes, às vezes, faz parte da vida, um friozinho na barriga, uma ansiedade leve faz parte da vida também, isso tudo é normal. E o problema é que a gente, muitas vezes, encara tudo isso como anormal. Existe mesmo esses casos de pessoas, mulheres, enfim, né, que olham para a sua realidade toda vez que tem uma coisinha fora da curva, aí já aquilo toma uma proporção muito grande, Sim. né? Então, é aquele olhar medicamentoso da vida, como se todo sentimento dito como ruim, né, que na verdade é necessário, né, tristeza, raiva, tudo isso faz parte do nosso funcionamento como ser humano, né? Então, sentir essas coisas fazem parte da vida também. O problema é quando tudo isso é muito intenso. Eu não consigo fazer as minhas coisas porque eu estou imersa nesses sentimentos negativos, né? Exato. Entendi. E aí o primeiro passo é o quê? É se questionar, de onde vêm essas expectativas, alinhar essas cobranças. Como é que a gente entra, assim, porque a gente está levantando os problemas, né? Levantando as dificuldades, a autocobrança, a comparação, a rede social, a falta de tempo, será mesmo? Por onde que a gente começa, assim, a lidar com isso? A gente consegue fazer isso sozinho ou realmente a gente precisa de profissionais para nos orientar? Primeiro veria essa pergunta, né? Se quando é pouco ou quanto é pouco, a gente consegue fazer sozinhas? Ou não, seguramente é melhor ter um profissional? Eu acredito que depende da intensidade, como a Ana falou, né? É importante, muitas vezes, procurar um profissional para você conseguir nortear as prioridades da sua vida. Eu costumo trazer muito para os meus pacientes pedindo para que eles olhem para cada atividade que eles precisam exercer, para cada papel que essa mulher, por exemplo, ela executa no seu dia, para que ela torne eles um prato. A gente está sempre equilibrando pratos. Então, eu trago essa analogia, né? E eu peço para que eles coloquem todos esses pratos em cima da mesa e olhem para esses pratos e entendam, tá? O que desses pratos aqui é minha prioridade hoje? Eu não vou conseguir, talvez, segurar 10 pratos ao mesmo tempo, mas talvez eu consiga segurar 2. Desses 10, quais são os 2 que são prioridades para o meu dia de hoje? Entendi. Exatamente. E assim, quando a gente faz esse trabalho, eu também uso muito essa analogia porque ela é muito pertinente, né? Mas e quando a gente para olhar para a nossa realidade e entende o que está incomodando, o que está, se está tudo bem, se os sintomas que eu estou sentindo, né? Esses que a gente falou, são muito intensos, se isso está me fazendo ficar muito irritada no meu dia a dia, descontando nos filhos, às vezes com qualquer coisa que a criança faz, já
grita, né? Esse comportamento de gritar o tempo inteiro, de brigar o tempo inteiro com o marido, e consigo mesma, de estar, olhar para o espelho, estar muito descontente com o que vê, né? Então, se tudo isso está acontecendo, está atrapalhando o meu sono, eu não tenho vontade de fazer as coisas, parece uma preguiça, mas na verdade é que não tem aquela força, né, para fazer as coisas. Então, realmente precisa de atenção, né? E se eu percebo que essas coisas não estão legais, para sair desse rolo, né, de sentimentos, que fica tudo muito confuso quando a gente está vivendo isso, né? É difícil a gente saber por onde começar, né? Então, por isso que é importante, nesse momento, buscar ajuda. Buscar a psicoterapia, buscar um profissional, porque esse profissional, ele não vai dar respostas, ele vai ajudar com que você, né, a gente, enxergue as respostas, enxergue o caminho. Vai ser como se ajudasse a gente na caminhada, né? Então, sim, é possível que a gente dê esse primeiro passo de olhar para a nossa realidade, olhar para os nossos pratos, olhar para o que é prioridade na minha vida, o que está me incomodando mais, e a partir disso, então, buscar ajuda para que eu consiga dar os próximos passos, né? Mas esse primeiro passo, com certeza, precisa ser nosso de aceitar, de olhar e de realmente buscar a ajuda necessária, né? E às vezes até nomear os sentimentos, né? Nomear o que eu estou sentindo. Porque às vezes eu só sei que eu não estou bem, mas até então eu não consegui nomear se eu estou estressada, se eu estou ansiosa, se eu estou com raiva, né? Então é importante também nomear esses sentimentos. E a ajuda profissional acaba orientando sobre. Exatamente. Porque justamente é difícil nomear. Isso. Né? É difícil. Isso. Porque assim, quando você chega em casa e você grita com seus filhos e você não tem paciência e tal, você alega que tá difícil educar, que eles estão difíceis, que fica difícil dizer assim, a minha paciência diminuiu. Isso. Eu estou mais intolerante. Né? Não é nem porque a pessoa não sabe admitir, é porque ela não sabe identificar. Isso. Porque ela está vivendo aquilo. E vai se tornando normal também. Vai se tornando parte, né? Porque a gente... aquilo vira frequência, né? Dentro de casa, essa rotina, esse agir dessa forma uns com os outros, né? E aquilo vai se tornando normal, quando na verdade existe algo por trás, né? E quando a mulher ela começa a aceitar os limites dela, que ela começa a entender que realmente não é tudo ao mesmo tempo, como que o comportamento dela muda, assim, a transição de solução, ela vem através da aceitação dos limites? Como é que funciona? É importante, né, a mulher começar a aceitar esses limites, e esses limites às vezes vão interferir inclusive em relações. Mas a partir do momento que ela conhece os seus limites, ela começa a melhorar. É nítido, né, para nós psicólogas, quando o paciente ele começa a perceber os seus limites e começa a colocá-los em prática, é perceptível fisicamente no paciente, não só no que ele traz, mas é visível ver a melhora. E uma situação assim de que o que é autocuidado de verdade? Porque o autocuidado, ele, dependendo como a pessoa leva, o grau de exigência, né, de cobrança, ele pode virar mais uma obrigação, né? E às vezes uma obrigação pesada ainda, né? Então, o que vocês diriam sobre o autocuidado? Virou mais uma obrigação? Ou as pessoas não estão sabendo lidar? O que é sobre autocuidado? Né? Virou um peso? O que vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Até inclusive, como a gente comentou antes sobre as redes sociais, entra muito forte, né? Essa parte de autocuidado, de comparação com aparências, né? Porque filtros, enfim, né? Várias realidades que nos colocam de novo num lugar que às vezes não é nosso, que às vezes a gente nem queria, mas que a gente tenta se encaixar, né? Então, essa questão do autocuidado, o que é? É cuidar de si. E o que é cuidar de si? Aquilo que nos faz bem, né? Então, se pra mim faz bem eu ler um livro, então ótimo, isso também é autocuidado. Né? Se para mim faz bem, eu me sinto bem me arrumando um pouco, não precisa ser igual a aquela influencer que tá daquele jeito, do jeito que eu me olho no espelho e gosto do que eu vejo. Então tá ótimo, né? Então ter tempo para olhar para si mesma, né? Que muitas vezes a gente acaba não tirando esse tempo. E é necessário
que isso seja também um dos pratos, né? A gente não pode deixar quando der tempo eu cuido de mim. Não, isso precisa também ser algo a ser olhado e tirado tempo. Se a gente não tira tempo para fazer as coisas, se a gente não é intencional, aí entra naquela história de que eu não tenho tempo para nada, né? Porque daí realmente a gente vai apagando só o fogo e não age de uma forma preventiva para evitar que o fogo comece, né? E às vezes a gente vai só cuidando do outro e esquece realmente de cuidar de si mesmo. E como que eu vou cuidar de alguém se eu não estou bem? Sim. Aquela história do avião, né? Primeiro coloca a nossa máscara e depois as dos outros, né? Descansar sem culpa é autocuidado? É autocuidado. Porque é complicado. Quando você tem muitas tarefas e está devendo, né? Não dei conta de todos os pratos. E você escolhe que hoje você vai deitar, você vai ver um filme, você vai, enfim, dormir 8 horas, né? Vem uma culpa. Como que a gente lida com isso? E assim, inclusive, em relação a essa questão de descansar, né? Inclusive é importante que esse descanso seja um descanso real, assim, né? Porque muitas vezes a gente acaba descansando no celular e isso não deixa o nosso cérebro parar. E aí faz com que aumente ainda mais as comparações. E daí aquela história, eu pego meu celular e vejo que a fulana de tal já foi pra academia, já foi na feira, já foi na floricultura e eu tô descansando, vamos supor, né? Então, o meu descanso, em vez de se tornar um descanso, ele piora e daí vem esse sentimento de culpa, né? Se torna ainda mais um problema. Isso. Eu gosto de fazer uma analogia com essa questão de respeitar o seu autocuidado da seguinte forma. Vamos lá, eu e a Ana somos amigas. E a gente tem um carinho muito grande uma pela outra. E eu vejo que a Ana está sofrendo por algum motivo, por alguma situação, porque ela não está conseguindo descansar sem culpa. Eu, como amiga, eu vou acolhê-la, eu vou cuidar dela, eu vou ser gentil com ela. Agora, quando a situação é o contrário, quando é comigo, vem a minha autocobrança de eu estar descansando e me culpando. Por que muitas vezes eu não sou gentil e acolhedora comigo mesma? Então, eu acho que é muito importante que a gente comece por ser gentil consigo mesma, tentar ter esse olhar. Como eu trataria alguém que eu amo? Como eu trataria alguém que eu gosto? Porque antes de amar o outro, eu também preciso me amar. E aí, como que está sendo esse amor? Como que está sendo esse cuidado e essa gentileza comigo? Ótimo, né? Porque a gente se maltrata, né? Até um questionamento que eu vou colocar ali para vocês de casa, olha só. Quantas vezes você já olhou no espelho e falou palavras para você que você não falaria para ninguém? Verdade. Né? Você não falaria para sua irmã, para sua mãe, você não falaria palavras fortes, doloridas muitas vezes, né? Mas que para você fala. Então o que você trouxe, Luana, ter um pouquinho de empatia consigo né? mesmo, com a gente mesmo, um pouco de amor, um pouco de entendimento, de acolhimento mesmo, né? Tá tudo bem. Então vamos lá, né? Porque esses dias eu acho que fiz uma live sobre isso, eu falei sobre que a gente fala palavras para nós que não falaríamos para ninguém. Você não falaria. E aquilo que tu fala da boca para fora ou no pensamento, vamos dizer que seja, o teu coração recebe do coração para dentro. Dói. Porque a pessoa que você mais confia é você. Tu pode pedir uma opinião pro teu marido, essa saia ou essa? A Elisa vermelha, você vai com a preta. Por quê? Porque você confia muito na tua opinião. Naquilo que você entende que é o melhor ou o mais verdadeiro, entende? Então, quando você fala essas coisas pra você, é complicado porque dói, é verdadeiro o que você de verdade pensa. Sim. Né? Mas é só por não. Conecta e faz mal. Faz sentido isso? Faz muito, inclusive essa questão da nossa verdade, né, daquilo que é verdade pra gente. Por isso que é tão importante esse acompanhamento nesses casos, onde a gente está olhando dessa forma para nós mesmas, né, esse acompanhamento com a psicoterapia. Porque, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, que é a qual eu trabalho, né, a gente olha muito para esses pensamentos muitas vezes disfuncionais que a gente tem de nós mesmas e que se tornam verdade, né, a gente olha para esses
pensamentos, eles parecem muito verdadeiros, a gente acredita naquilo que a gente está pensando, mas quando na verdade isso tem um porquê, né? Algo por trás da nossa, enfim, muitas vezes da nossa história até mesmo, né? Então, por isso que é tão importante esse acompanhamento, porque sozinhas a gente não vai saber, eu tô falando isso pra mim porque eu tô pensando assim, e isso na verdade não é uma mentira. A gente não consegue, né, ter essa percepção sem uma ajuda de um profissional que nos auxilia nisso, né? É isso aí mesmo. Eu tenho certeza que vocês aí de casa estão adorando. Então, a ideia dos pratos que a Luana trouxe, eu acho que é bem importante, né? Dos combinados, da conversa com a gente mesmo, com a empatia, né? Se comparar com as redes sociais, né? Do outro, que só está mostrando um detalhe, né? Parece que a pessoa já fez tanta coisa e você ainda não, né? Então, acho que são dicas bem preciosas, fazem parte realmente do nosso dia a dia. Nós estamos falando bem da prática, que eu acho que a nossa missão está sendo cumprida, né? Trabalhando então o autocuidado, quando vira obrigação, quando realmente a pessoa está se olhando. Então, você de casa, daqui uns minutinhos a gente retorna, nós vamos só para um break rapidinho, já voltamos. Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a Coep. A Coep é uma escola que é a sua cara. A cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria, não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a Coep, vem conhecer a Coep e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed.
Retornando então com o programa Saúde em Movimento, no mês das mulheres, estamos falando hoje, né, sobre sobrecarga, ideias, dicas, comparação, autocrítica, cobrança. Será que a gente está falando aqui não é verdade? Será que é tudo? Não, né? Vocês vêm com as amigas de vocês em casa, os filhotes também vêm, a mãe às vezes com problemas, não é mesmo? Então, o nosso tema hoje é os muitos papéis da mulher, o peso da autocobrança e o esgotamento silencioso. A gente tem estatísticas sobre isso, olha só. Mulheres apresentam maiores índices de ansiedade do que os homens. Sobrecarga mental está diretamente ligada ao burnout. Muitas mulheres acumulam jornada dupla ou tripla, não é mesmo? E esgotamento emocional pode gerar sintomas físicos também. A autocobrança elevada está associada à ansiedade e exaustão. E falta de descanso adequado impacta demais na saúde hormonal e mental. Falando sobre falta de descanso, Ana, faltou ali a gente comentar um pouquinho do porquê que as mães ficam tão impacientes, às vezes brigam mais com os filhos, falam mais alto. Vamos falar um pouquinho sobre esse descanso, já para o pessoal em casa já ter algumas ações, ter algumas mudanças só nesses detalhes, nessas dicas que a gente vai trazer? Sim, com certeza. Quando a gente se torna mãe, né, quando é mãe de primeira viagem, uma das coisas que mais impactam, que eu percebo muito que vem assim no consultório, por atender, né, bastante gestantes, puérperas e tudo mais, é essa questão da diferença que é depois que o bebê nasce por causa do sono, né? Essa privação de sono, que impacta diretamente no nosso humor, né? Então, o sono é uma necessidade básica, todos precisamos descansar, né? E quando a gente não descansa conforme o necessário para o nosso corpo, principalmente, né, tendo um bebê, amamentando, o corpo precisa desse descanso, né? Depois de um parto, enfim, são muitas coisas acontecendo, o nosso corpo trabalhando muito para voltar ao que ele era antes, os órgãos todos voltando ao que era antes, enfim. O nosso corpo precisa desse descanso e com um bebezinho pequeno, o bebê também precisa da gente, né, enquanto mães. Então, por isso que é tão importante a rede de apoio, né, para que essa mãe, essa mulher tenha esse tempo de descanso, de sono, né, o máximo que for possível dentro, claro, da nova realidade, né. E isso vai se estendendo depois também, né. Então, se essa mulher, ela não tem um descanso adequado, se ela não tem esses tempos para ela mesma, né, para ela se reconectar com ela mesma, porque esse processo de gestação, puerpério, tudo isso muitas vezes nos afasta daquilo que éramos antes de nos tornarmos mães, né? Então a gente precisa sim desse processo de nos reconectarmos, porque a gente é um novo papel, né? Um grande novo papel que começa ali depois da maternidade, mas os outros papéis eles não deixam de existir, né? Então aquela Ana que era adolescente, jovem, ainda está aqui dentro. Eu preciso resgatar ela de acordo com o que faz sentido para mim. Tem coisas que eu fazia quando adolescente e jovem que não fazem mais sentido, e tá tudo bem. Mas pode ser que tenham coisas lá que eu ainda gosto, que eu ainda quero colocar no meu dia a dia, né? E isso aos poucos trazendo faz com que eu me sinta bem, e eu estando bem comigo mesma, eu consigo estar melhor para os outros, né? Para os filhos, né? Evitando esses momentos de talvez descontar neles, né? Porque acaba acontecendo com muita frequência no cônjuge, enfim, nas relações no geral, amizades, né? Essa questão da maternidade muitas vezes afasta dos amigos também, porque é uma nova fase, né? Então, às vezes, muitas amigas não têm filho ainda, e daí acaba afastando. E como é importante a gente manter essa proximidade, sair para tomar um café com as amigas, falar sobre qualquer coisa aleatória, que talvez relembrar histórias, enfim, tudo isso vai ajudando a reconectar com a gente mesma, e isso faz diferença no nosso dia a dia, né? Trouxesse uma fala que eu acho que eu posso até contribuir. Quando você falou assim que é importante saber o que os meus sonhos e minhas vontades, a Joana adolescente, a criança, né, do nosso interior. E durante um período da minha vida, no meu casamento, filhos pequenos, acho que é bem essa fase aí, responsabilidades profissionais, eu deixei a minha criança bem quietinha, sabe, assim, ela é um pouco silenciosa, assim, e eu sou muito moleca, assim, eu sou muito de brincar, de falar besteiras, de aprontar, assim, coisas, né, e eu tinha perdido isso.
E depois eu fiz uns treinamentos, conversei com algumas pessoas, fui lá buscar, né, aquela Joana moleca lá atrás. E hoje eu consigo viver a vida bem mais leve, sabe? Porque é como se eu olhasse o problema como mais um contratempo. Tem mais brilho, tem mais vida, tem mais diversão, as coisas são mais gostosas. Não é aquela coisa pesada, tenra. Então, assim, até o problema ficou melhor. Né? Eu sempre falo que problema, gente, quando ele vem na nossa vida, talvez esse é um site bom que eu trouxe para mim e posso compartilhar. Todo problema que vem, eu sempre penso que ele é um problema amoroso. O que eu preciso aprender com esse problema? Qual é o ensinamento que esse problema precisa me trazer? Senão ele vai voltar, ele vai vir mais vezes. Né? Então, eu sempre falo, gente, problemas são professores amorosos. Quando a gente começa a entender que é um professor amoroso, que ele veio para nos ensinar algo, ele não fica não leva a gente tão para baixo, e você vai procurar nele o que você precisa aprender. Você já não olha mais ele como um problema, tu olha assim, tá, então deixa eu ver, eu tô resolvendo, e o que eu preciso aprender com isso aqui mesmo? E quando tu vê, já resolveu, já passou. Né? Então, quando tu olha ele diferente, e aí eu trouxe muito essa pra TV aqui, eu vi falando aqui no programa coisas dos meus filhos, minhas, que eu apronto, desafios que eu faço, provas. Eu faço as provas de lama, gelo, brave, strong, bicicleta, para estar sempre me desafiando, assim, trabalhar com as adversidades, para te ver quantos recursos você tem dentro de você que você não usa e nem sabia. Né? O quão forte você é naquela prova. E aí, quando você vê no seu dia a dia, pensa assim, nossa, não, eu tenho recursos muito melhores. Aí tu vai lá e busca esses recursos, porque você está acostumado a trabalhar com eles. Lá eu fiz aquele obstáculo 5 vezes, me machuquei toda, mas eu não queria passar pelo lado e dizer, não consegui. E aí, quando vem um problema do dia a dia, da empresa, dos filhos na pré-adolescência, adolescência, tu vês assim, tu pensa, meu Deus, o que eu faço agora? Por onde eu começo? Então você vê que você tem resiliência para tentar mais uma vez, que agora precisa ser diferente. Não é ficar enfrentando o problema sempre igual, né? É sempre usar estratégias diferentes para passar por ele. Então eu acho que o resgate da minha criança, a alegria, a felicidade, a Joana moleca, ela fez total sentido assim, para essa minha nova etapa assim, de anos para cá, assim, e deixou minha vida bem mais leve. Né? Essa tua fala sobre a resiliência faz muito sentido, porque quando a gente está em equilíbrio, digamos assim, com a nossa essência, com quem a gente é muito mais fácil lidar com os problemas, porque, vamos lá, imprevistos, problemas, tristeza, raiva, felicidade, a gente vai sempre sentir, sempre passar por alguma situação que não é tão agradável. Mas a partir do momento que a gente está em conexão consigo mesmo e sendo resiliente, a gente passa por elas de forma tranquila. Porque tá muito no comportamento da pessoa, porque às vezes tu vê assim, a pessoa recebeu uma notícia, uma dificuldade, perdeu o emprego. Tem pessoas que se abatem, que, nossa, fundo do poço. E até a pessoa conseguir se reerguer. Tem pessoas que tá ali. Bora, vamos resolver. Então não é o tamanho do problema, é como você lida com ele, né? Os recursos que você usa para lidar com ele, né? Exatamente. E eu acho que na parte que você falou da maternidade, ele é a mesma coisa, né? Tem mulheres assim que ninguém, eu sempre falo, né, que a vida ela é muito incrível. Como o ser, tu precisa te preparar para ser, né? Então o ser, ele você é mãe, mas não é. O filho não nasceu ainda, né? E aí tu fica ali 9 meses gerando para você sentir que você é. Então eu sou mãe, então essa é uma etapa, tu tá ali amando aquele nenenzinho e tal, para quando ele nasce, você ter toda aquela esforço, resiliência, amor, porque, gente, é desafiador. Te tiram o sono, te tiram o banho, você se sente uma mamadeira ambulante. Sim. Até os 4, 5 anos, depois você é um cifrão ambulante, tá? Eu sempre falo que depois que os filhos estão na pré-adolescência, adolescência, eu me sinto um cifrão ambulante, assim. Mas lá no início é uma mamadeira, né? Sim. E você não consegue mais ser aquela esposa, você não consegue mais limpar sua casa, você
deixa o seu trabalho por um período e fica aquelas perguntas, como que tá lá? Estão dando conta? Já fui substituída? Volto? Tenho emprego? Sim. Gente, não é fácil? Não é fácil ser mãe. É uma decisão bem apertada, né? Às vezes... inclusive, até sobre isso, assim, sobre esses percalços, né, que começam a acontecer e tudo mais, muitas mulheres, quando estão nessa fase, brigam com a nova realidade, não aceitam a nova realidade, né? Então, assim, poxa, eu lembro quando... Eu sempre falo disso porque eu acho que é uma coisa muito real, assim, uma memória muito viva na minha cabeça e que faz muito sentido. Eu lembro quando, antes de ser mãe, eu pensava assim, eu escutava as pessoas falando, depois que tu vai ser mãe, depois que tu for mãe, tu nem vai lembrar de como era a tua vida antes de ser mãe. Não vai lembrar sem os teus filhos, como era, sem, né, não tê-los. E daí no meu primeiro filho, né, eu tenho 2, né, um de 6 e uma de 3. Quer dizer, vai fazer 6. E daí, no primeiro filho, ali no primeiro puerpério, meu bebê tinha nascido fazia 2 dias, eu pensava assim, meu Deus, eu lembro como era a minha vida antes. Eu dormia a noite inteira, eu lembro muito bem como era. Mas é porque, obviamente, estava tudo muito recente, né? Depois, o tempo foi passando e realmente, hoje, eu olho para trás, eu não lembro como era não tê-las, né? Mas realmente ali nesse início, se a gente fica brigando com a nova realidade, que acontece porque nós somos seres humanos, a gente não está acostumado com aquela realidade, né? Então, não que seja errado agir assim, mas isso dificulta o processo, né? Então a gente fica brigando, meu Deus, mas eu queria muito ter que dormir a noite inteira, mas eu queria muito o tempo que eu tinha antes, mas eu queria muito... Não vai mais ser como antes. Agora é uma nova fase, a gente precisa se adaptar a essa nova fase, né? E entendendo de que forma isso pode se tornar mais leve, né? Pedindo ajuda, tendo rede de apoio, tendo pessoas ao nosso redor que nos trazem de novo para o que éramos antes, né? Então tudo isso vai tornando as coisas possíveis e aos poucos a gente deixa de lembrar como era antes porque ama a nova versão, né? Se a gente faz a nossa parte, vai encarando... Porque, sim, esses problemas, seja na maternidade, seja no trabalho, seja em qual área for, eles fazem parte da vida, né? Então, brigar com o problema não vai fazer com que o problema passe. Pelo contrário, vai fazer com que aquele problema demore mais para passar, vai fazer aquele momento, né, mais difícil do que ele verdadeiramente é. E se a gente encara ele como uma oportunidade, né, de aprender, de fazer diferente, beleza, não é legal viver isso, mas eu preciso viver, e vamos lá, vamos fazer o que dá de fazer, né? Daí as coisas vão se tornando diferentes, né? Eu acredito, vou trazer para vocês uma fala que eu acho que ajuda um pouco as mulheres a entender um pouco como é que a gente pode lidar com isso e não se cobrar tanto. Como eu trabalho muito com emagrecimento, né? E como as pessoas elas se abandonam, elas não dão conta, ela é o resultado de não ter tratado essa cobrança, né? Então, o sobrepeso, a obesidade, é muito disso, né? Daquele abandono. Então, eu ouço muito ali eu preciso construir, né? Pessoas junto com os profissionais junto da clínica. E eu falo muito sobre novos combinados. Então, por exemplo, a mãe que nasceu o neném, ela precisa sentar com o marido e fazer um novo combinado sobre quem vai deixar a casa limpa. Ou se de repente ela vai precisar de uma ajuda uma vez por semana. Né? Um novo combinado com as tarefas do filho mais velho, que talvez ela não consegue mais acompanhar. Ela precisa fazer um novo combinado e se olhar no espelho e talvez ver que o abdômen dela não vai mais ser aquele que era antes. Porque agora ela é mãe. E ali aconteceu uma mudança corporal. Né? Então eu acho que as pessoas estão muito pautadas em velhos combinados. Sabe? Depois, às vezes, assim, ou ela estava em casa, tinha filhos e estava ali vivendo aquele momento. E então eles já estavam maiorzinhos, já dava conta de tudo e agora ela está trabalhando fora. Mas ela continua com aquele combinado de que ela cuida da casa, que ela faz isso, faz aquilo. E aí, se ela não cumpre, ela não está cumprindo com a palavra dela, com o combinado dela. Então, Luana, você percebe assim que essa estratégia, essa técnica, esse olhar de refazer a rota com os velhos combinados, entender a sua vida como ela é hoje, já que não dá para voltar a ser como era sem ser mãe, né? Como era a sua vida, você não consegue voltar. Então eu sempre falo, a partir da hora que você casa, você não tem mais a vida de solteiro. Você tem uma escolha ali. A partir da hora que você tem filhos, você não tem mais a vida de quem não tem filhos. É uma escolha. Mas os combinados precisam ser refeitos. Você percebe que liberta um pouco a pessoa se ela refaz os combinados? Essa, na verdade, é até uma dica que eu dou para alguns pacientes, refazerem combinados.
Um combinado que dá certo hoje não necessariamente vai dar certo daqui a um ano. Porque a nossa vida em um ano, ela muda, ela dá um giro de 360 graus. Então, realmente, essa dica que tu trouxe, Joana, é ótima e eu acho que é muito válida para todas as mulheres. Não só para mulheres que tiveram neném, para todas as mulheres. Porque às vezes, beleza, hoje meu trabalho é home office. E eu consigo dar conta de lavar uma roupa enquanto eu estou home office, de limpar a casa, de fazer um almoço e cuidar dos meus filhos enquanto meu marido sai para trabalhar. Só que agora a gente está vendo também uma movimentação das empresas voltando para o presencial. E aí nesse retorno para o presencial, como fica? Né? Eu vou ter que ainda lavar roupa, cuidar da casa, levar meus filhos para a escola, voltar e ainda trabalhar fora? Ou eu posso refazer um combinado com meu marido de beleza, vamos dividir as tarefas, à noite a gente chega, um dá banho nas crianças, o outro vai fazer a comida, a gente pode refazer isso. Então, olhar os movimentos que acontecem na nossa vida também são bem importantes para refazer esses combinados. E às vezes, quer ver, ela nem teve filhos, não mudou muita coisa, nem mudou a profissão, ela só mudou o emprego. Então, antes ela trabalhava num local que ela levava 10 minutos para ir e vir. E agora ela mora num local que é do outro lado da cidade e toma 1h20. 1h20 dão 3 horas a menos no dia dela. 3 horas faltando é muita coisa. Faz diferença. Então, porque ela trocou de emprego, ela precisa chegar em casa e se comunicar. Eu acho que comunicação é a palavra de tudo aí, né? E dizer, olha, tá faltando 3 horas no meu dia. Como é que nós vamos dividir isso? Olha só como fica mais simples, não fica? Sim. Mas aí a mulher, ela chega e diz assim, porque eu não dou conta, porque é tudo em cima de mim, porque não sei o quê. Aí ela traz toda aquela dor, que é o que ela sente. Mas quando a gente traz essa dor e pensa, por que isso aconteceu? Aonde que eu me perdi? Que momento que eu parei de dar conta das coisas? Nossa, foi 1 ano atrás, quando eu troquei de emprego? Então, peraí. Eu perdi 3 horas, senta com o maridão, não fica mais simples, o marido vai entender bem melhor, fala pra ele qual é a parte dele, ou até com isso vem uma decisão. Você acha que eu deveria mudar de emprego? Só que isso, a gente corre riscos aqui e tal, não, eu te dou o suporte, a decisão foi em conjunto, né? Eu vou estar mais próximo das crianças, vou poder almoçar com eles. Então, isso é libertador, não é? Quando a gente tem essa clareza, traz pro racional e conversa. Acho que é daí que saem as soluções, né? Com certeza. Exatamente. Com certeza. E até, inclusive, muitas vezes a gente quer aquela história de dar conta de tudo, até mesmo em decisões, assim, né? E nós esquecemos que nós somos seres sociais. Fomos feitos para viver com pessoas, em comunidade, com o nosso cônjuge, com a ajuda de pessoas, né? Então, se a gente se comunica, a gente não fica com aquele peso só nas nossas costas, né? E a gente divide esse peso, então por isso só de a gente falar já o peso já é dividido, isso já, né, fica mais leve, mas aí também é possível encontrar soluções e não focar, aquilo que a gente falou antes, de não focar no problema, mas focar em soluções. Se não está bom desse jeito, algo precisa mudar, porque com os mesmos números, se a gente somar sempre os mesmos números, o resultado sempre vai ser igual. Precisa algo nessa conta matemática mudar para o resultado ser diferente, né? Então, a gente muitas vezes fica preso na nossa realidade, assim, olhando, reclamando, e não faz nada diferente. Continua fazendo as mesmas coisas, né? E assim, realmente nunca vai mudar, né? É só a partir de uma mudança mesmo. E aí também vem um padrão de que se ela não conversa, né? Com a família, com filhos, com o marido, ela, no pensamento dela, se torna vítima. Né? E daí ela é vítima. E quando ela é vítima de coisas que são verdadeiras e de coisas que já nem são tanto. Junta tudo. Isso. E aí vem um padrão de que eu sou vítima, eu também nem tenho o que fazer aqui, né? Não preciso mudar, né? Muitas vezes a gente até escuta. Eu pergunto, né, por exemplo, para paciente: você já falou com seu marido sobre isso? Não, ele tem que saber. Muito comum. Mas ninguém adivinha o que passa na nossa mente. Então, se a gente não sentar, não conversar e não colocar os pingos nos is, como sempre falam, né? Nada vai mudar. O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Um comportamento dos homens, a gente diz assim, eles têm que saber, né? Então vamos lá, vamos ver uma coisa bem simples. Uma mulher pede para o homem ir ao mercado. Compre arroz, isso e aquilo. Ele vai perguntar: pacote de 1 quilo ou de 5? Branco ou amarelo? Mas ele come arroz todo dia. E já comprou várias vezes. Mas ele vai perguntar:
Porque essa é uma característica do homem. Ele precisa saber os detalhes. Isso não é importante para ele, não grava. Isso. Entende? Eu sei que tem vários perfis, mas a gente tá falando de um homem que é aquele homem que geralmente assim, né? e é aquele que não vai entender que a mulher precisa dizer o que ela sente. E às vezes, de repente, ele nem se tocou que ela tem 3 horas a menos todos os dias. Sim. E tu sabe o que é? Sabe de onde a mulher tira essa hora? Essas 3 horas? Do sono dela daí. Porque daí, como ela não deu conta, e ela precisa passar roupa, lavar, aí em vez de dormir às 10, ela vai dormir às 11, meia-noite, 1. Aí ela vai dormir a 1, tirou 3 horas do sono dela. Aí ela começa o quê? Ficar impaciente, intolerante, aí começa a gritar. E aí tudo isso porque lá não percebeu esse detalhe. Sim. Inclusive uma fala muito comum assim também nos atendimentos, essa questão da diferença do homem e da mulher, né? Ah, mas sei lá, a toalha tá ali, sabe que tem que fazer tal coisa, a louça tá ali, sabe, é visível. Assim, tem coisas que são mais visíveis mesmo, né? Mas tem coisas que a gente, enquanto mulher, percebe, assim, entrou dentro de casa, já percebe o que tem que ser feito. E o homem não necessariamente tem esse olhar. Existem, claro, homens, né? Existem alguns perfis que são mais perceptivos, mas no geral, a maioria não percebe. E assim, e aí a gente se custa de pedir, né? De falar, pode fazer isso pra mim e tudo mais, né? E quando, na verdade, isso poderia facilitar muito, né? A gente ir distribuindo, né? Pedindo ajuda porque a gente realmente tem um olhar diferente deles, né? E entender isso, aceitar isso, que não somos iguais, porque, né? Temos essas diferenças, ajuda muito também. Sim. A mulher precisa parar de tentar ser perfeita? Eu não digo parar de tentar ser perfeita, porque a perfeição, o que é a perfeição, na verdade, né? Eu diria que a mulher, ela precisa tentar ser perfeita da sua forma. Entendi. Aquilo que para ela por exemplo, eu sempre briguei com desorganização, né? Eu sempre fui desorganizada, né? E há anos eu busco disciplina, uma organização, busco isso. Eu não nasci dessas mulheres perfeitinhas, assim, que nunca vai arrumar a mesa porque nunca tá bagunçada. Eu preciso parar para arrumar minha mesa porque ela fica bagunçada, né? Então é um esforço que eu tenho. E há anos eu venho trabalhando técnicas e práticas porque eu não gosto disso. Eu sei o quanto isso me implica, o quanto isso me tira resultados, o quanto isso se torna um transtorno, enfim. Mas eu entendo que hoje eu já evolui muito. Eu nem falo antes eu falava sou desorganizada, sou indisciplinada. Hoje eu não falo isso. Porque eu sou disciplinada e organizada nas áreas que eu decidi ser. Porque eu precisava treinar. Tem algumas que ainda faltam, posso ser melhor em várias outras, claro, né? Então talvez a gente entender isso, né? O que na nossa vida a gente não tá legal e gostaria de ser, mas que não precisa ser tudo, né? E comunicar isso também, né? Até porque eu não vou dar conta de fazer tudo. Antes de qualquer coisa, eu sou um ser humano. Eu preciso me alimentar, eu preciso de tempo de descanso, eu preciso de um tempo de qualidade, sei lá, com os meus filhos, eu preciso... E talvez eu queira estudar, mas vamos lá, eu vou dar conta de tudo isso ao mesmo tempo? Não. Então, lembrando lá dos pratos, elencar prioridades. Para mim é prioridade tentar organizar essa questão tentar melhorar essa questão de eu ser desorganizada. Então, vamos trabalhar isso aqui vai ser a prioridade do momento. E não todas as outras coisas. E esse prato da desorganização eu resolvi trabalhar porque justamente ele implicava em várias outras áreas. Ele me atrapalhava em várias outras áreas, né? Eu não era, eu tomava tempo em tudo, né? Então eu fui na raiz, meio que foi isso, assim, sabe? Eu acredito que vocês estão gostando. A gente tem fala aqui para mais uns 2 programas, né? Porque é gostoso falar de mulher, né? E entenda você de casa que o que a gente quer aqui, a nossa intenção é ajudar, não é colocar o dedo na ferida, não é machucar, pelo contrário, é trazer solução, é mostrar que a gente foi feito para mais, é tornar a nossa vida mais leve, né? Mas principalmente assim, se comunicar, pedir ajuda, parar para pensar o que hoje não está tão bom, onde começou isso, né? Estamos aqui com 2 profissionais na área da psicologia que mostram a necessidade de buscar profissionais. Esse negócio de que psicólogo é para doidinho, isso já não é mais assim, né? Já caiu. Hoje é tipo, todo mundo tem a sua psicóloga para chamar de sua, a sua terapeuta para chamar de sua. Isso que vocês sentem também e percebem também que mudou o perfil dos clientes, às vezes pode ser que mais jovem, agora começa a vir pessoas mais velhas, começa a aceitar um pouquinho mais, né? Tem essas mudanças, né?
Então eu tô gostando muito, tá, do nosso papo, da nossa conversa. Eu acho que a gente conseguiu aqui trazer várias informações e dicas, tá? E agora, Ana, eu vou pedir para você dar uma palavrinha para as pessoas ali de casa, assim, ó, uma dica, uma orientação, ou uma fala que vai fazer ela sair do sofá e buscar ajuda. Fala algo para elas, assim, que vai tocar o coração delas. Bom, eu acho que o mais importante é a gente não se acomodar na realidade que a gente vive. Acho que quando a gente olha para a nossa vida, para a nossa família, e entende quais são os nossos valores, os nossos ideais, quem a gente quer se lembrar que a gente foi, olhar para trás e ver a nossa história com orgulho, né? Então, acho que é sair realmente da comodidade, porque assim, é difícil, né? É difícil a gente, muitas vezes, fazer esse movimento, né? De sair daquilo que para nós é normal, até porque o nosso cérebro gosta daquilo que já é normal, que não exige muito esforço. Então, te desafio, né, a fazer esse esforço de sair do cômodo. Iniciar uma terapia, por exemplo, é sair do cômodo, sair da comodidade, né? É iniciar esse movimento, dar o primeiro passo. Acho que desafio você a isso, né? Para que, então, como consequência de cuidar de você, isso vai refletir nos seus filhos, se você tiver, no seu cônjuge, se você tiver, também no seu trabalho, né? Em todos os âmbitos da sua vida, certamente cuidar de você vai impactar. Ótimo, recadão aí, né? Deu um movimento aí. Luana, o que você traria para as pessoas que estão em casa aí? Eu diria para as mulheres que estão assistindo esse programa que muitas vezes elas se sentem fracas, né? Eu me sinto fraca, eu não estou dando conta de nada. Na verdade, você está sendo forte por muito tempo. Então, olhe para essa sua força e entenda que às vezes você precisa desacelerar, você precisa olhar para si e se resgatar, como a gente comentou aqui no programa. E se essa fala, né, de estar sendo forte por muito tempo faz sentido para você, procure ajuda. Procure uma ajuda psicológica, acho que é muito importante e vai fazer você caminhar de acordo com a tua essência, de acordo com quem você é. Ótimo. Ana, quer deixar o seu contato para as pessoas que querem buscar o teu trabalho, entender onde é que você atende? Sim, os meus atendimentos eles acontecem de forma online, né? Então atendo todo o Brasil, até fora do Brasil, inclusive. E é fácil me achar no Instagram, Ana Silva Psicóloga. Ótimo. E Luana, onde é que tá os seus trabalhos? Me conta. Eu trabalho de duas formas. Eu trabalho na Centro Físio com a Joana, 2 vezes na semana. E eu também trabalho online. Então, se alguém quiser me procurar, pode achar o meu Instagram também, que é psi_Luana Dalpiaz. Olha, agora temos os nossos contatos aí, né? Então, quero agradecer bastante a presença de vocês. Né? Tenho certeza aí que muitas mulheres e maridões e filhos, enfim, nós conseguimos com certeza contribuir, né? Então, fazendo os combinados, largar os velhos combinados, se observar, entender, conversar, comunicar, né? Não precisamos carregar tudo nas nossas costas, não vamos fazer tudo, né? Acho que deixou bem claro aqui hoje, né? E talvez o problema então não seja você não dar conta, talvez o problema seja tentar dar conta de tudo, né? Então, ser mulher já envolve muitos papéis, mas isso não significa viver no limite. Não, acho que isso é bem importante, até porque se acontecer algo conosco, a gente vê o quanto de falta a gente faz, né? Então, o importante é estar saudável aí para tocar a vida inteira, né? Eu sempre falo, né? Eu quero morrer jovem o mais tarde possível, né? Ou seja, eu quero estar bem até o último dia da minha vida, né? Então, gente, uma ótima semana para vocês, né? Que estou aqui para agradecer a Station, que é um dos nossos patrocinadores, né? Também a Larissa, que trabalha com a parte dos looks, coloração, também com semijoias. E desejo para vocês, então, uma ótima semana e até semana que vem com o próximo programa Saúde em Movimento.